Olá a todos, eu sou o professor André Diogo, professor de filosofia. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. E a aula de hoje é a aula 3.1.6, Teoria do Conhecimento e Empirismo. A gente vai começar fazendo a revisão das últimas 5 aulas que a gente já acompanhou aqui para o terceiro ano. A primeira aula, a gente estabeleceu qual seria o método de estudo para os textos de filosofia e a gente apresentou uma tríade de estudos de texto, em que eu teria 3 momentos para eu fazer o estudo de um texto. Primeiro momento, leitura geral, segundo momento, fichamento e o terceiro momento, o resumo. A gente acompanhou ainda a importância da leitura, quais elementos devem ser observados, e também algumas técnicas da arte de sublinhar. Então, por exemplo, não se deve sublinhar na primeira leitura, se deve sublinhar apenas as ideias principais. As passagens importantes, com várias linhas, você não perde tempo sublinhando linha por linha, você passa só um traço vertical à margem, ao lado, ou uma chave, que seja, para indicar. Na segunda aula, a gente acompanhou o poema do Alberto Caeiro, que é um heterônimo para o Fernando Pessoa, que é o poema Não Basta Abrir a Janela. Nesse poema, ele diz o seguinte: é preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Então, ele está demonstrando aí nesse poema o problema da subjetividade próprio da filosofia, no sentido de que a filosofia ela trabalha muito com aquilo que é próprio do eu. Tá? Aí ele diz o seguinte, mais à frente: há só cada um de nós como uma cave. Então, a ideia de subjetividade, de representação, ou seja, a filosofia ela trabalha apenas com ideias, não com as coisas próprias. Depois, a gente passou para 2 momentos, em 2 aulas, que a gente tentou fazer uma investigação sobre esse tema que a gente está vendo do conhecimento, particularmente o racionalismo e o empirismo. Nesses 2 momentos, a gente dividiu no seguinte: o primeiro momento, eu passei apenas um texto para ser lido e depois relido, sendo que a primeira leitura seria uma leitura geral e na segunda leitura seria uma leitura mais atenta, fazendo o fichamento daquilo que estava sendo lido. Ou seja, você deveria sublinhar as partes mais importantes. Na investigação parte 2, o que a gente fez? A gente continuou fazendo a investigação da parte 1, da nossa investigação, só que nesse momento a gente não ia mais fazer a leitura geral, depois o fichamento do texto. O que a gente já fez? A gente apenas releu aquilo que já tinha sublinhado na investigação anterior, e aí depois eu pedi para vocês fazerem um resumo a partir daquilo que tinha sido lido. Então, essa investigação toda consumiu 2 aulas da gente, foi a nossa terceira e quarta aula. Já na quinta aula, aí a gente adentrou propriamente no tema do conhecimento, foi uma aula mais tradicional sobre conhecimento, e de forma específica o racionalismo. Na aula de hoje vai ser ainda também uma aula sobre conhecimento, só que hoje a gente vai trabalhar o empirismo. Então vamos retomar primeiro o que a gente viu lá como o racionalismo. O que era o racionalismo? Para o racionalismo, a fonte do conhecimento ou a origem do conhecimento é a razão, é o intelecto humano. O principal racionalista que nós vimos, o René Descartes. Então, para o Descartes, você não pode confiar no conhecimento que vem 2 sentidos. Então, o exemplo que ele dá: imagine a cera de uma vela, a parte lá da vela que tem a cera. Então, é possível você confiar que a cera daquela vela sempre vai existir, sempre vai estar daquela forma, que a cera daquela vela é exatamente aquilo que você está vendo? Não. Por quê? Porque se você aproximar algo quente, a própria vela, né? Uma outra vela, se aproximar da cera, a cera ela vai começar a se derreter. Ela vai perder aquela capacidade que ela tinha de demonstrar para você, através da sua visão, o que ela era. Agora não mais. Então a cera é uma outra coisa que não aquilo que nós estamos vendo.
a cera verdadeira é apenas uma ideia. Então, ele dizia que o conhecimento dos sentidos não é seguro, pois os sentidos podem nos enganar, e a gente acompanha também o exemplo dos 3 estados físicos da água. Então, a água ela possui 3 estados físicos. Para a nossa visão, são 3 coisas totalmente diferentes, mas para a nossa razão, essas 3 coisas são a mesma coisa. Que coisa é essa? Água. Então, o gelo, a água em forma de ar, de vapor, e a água líquida mesmo. São 3 coisas diferentes para os nossos sentidos, só que a nossa razão demonstra que é a mesma coisa. Então, a gente não pode confiar nos nossos sentidos. A gente tem que confiar apenas na nossa razão. Aí vem a questão, a gente pode duvidar de tudo? Ainda lá para o Descartes. A gente pode duvidar de tudo? Sim, podemos. Podemos duvidar daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente o cheiro, a gente pode duvidar de absolutamente tudo. A gente só não pode duvidar de uma coisa. Que coisa é essa para o Descartes? Que nós pensamos. E aí vem a famosa frase dele, eu penso, logo existo. Então, em resumo, o racionalismo, principalmente do Descartes, é isso, afirmar a razão humana e a existência humana a partir do próprio pensamento. É o pensamento que nos garante a existência. Então, nós existimos enquanto seres pensantes. Qual a origem do conhecimento? Então, para o racionalismo, incluindo Descartes, a razão humana. Daí o nome racionalismo ou racionalistas. Da mesma forma, na aula de hoje, o empirismo. Tá? Então, vamos acompanhar aqui rapidamente o que significa o empirismo, comparando com o racionalismo. Então, a questão ainda é qual a fonte do conhecimento. Lembrando, o que é conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto. A questão que fica é como é que a gente tem a origem desse conhecimento ou qual a fonte do conhecimento. Se eu digo, eu sei jogar futebol, qual foi a origem disso? Para o Descartes, a origem disso, a origem de você saber jogar futebol é uma origem que está antes do seu próprio nascimento. Por quê? Porque essa origem está apenas na sua mente. Essa origem está na ideia. E aí depois você vai e pratica o futebol. Para os empiristas é o contrário. Mas vamos voltar para o nosso esquema aqui. Então, qual a fonte do conhecimento? Lá em cima, para os racionalistas, a fonte do conhecimento é a razão, ou seja, as ideias. Já para os empiristas, que são aqueles que nós estamos trabalhando na aula de hoje, que é a aula sobre o empirismo, então, para os empiristas, a fonte do conhecimento é a experiência. Ou seja, o que você está tentando falar, professor, quando você fala experiência? Eu estou tentando me referir aos nossos 5 sentidos. Então, voltando ao exemplo do futebol. Para os racionalistas, como é que você sabe jogar futebol? Porque você já nasceu sabendo, você já nasceu com a ideia. E para os empiristas, é porque você... Para os empiristas, como você sabe jogar futebol? Através da, ou por meio da experiência. Os sentidos. Qual o sentido que você utiliza ao jogar futebol? É o tato, né? Além disso, a visão também, para olhar onde está o seu companheiro que você deve fazer o passe. Então, os sentidos. Você utiliza os sentidos. E jogando todo dia, aprimorando aquela sua técnica, você vai ter experiência. E aí você vai saber jogar. É diferente. O empirista, para o empirista, é diferente do racionalista. Para o racionalista, você já sabe jogar. Você já tem a ideia. Você só vai colocar em prática. Para o empirista, não. Você precisa ter a prática e aí, aperfeiçoando aquela prática, aí sim você vai produzir uma certa ideia. Aí sim você vai saber o que é jogar futebol. Então, exemplo, para a gente tentar resumir isso tudo. Para os racionalistas, o Pelé já nasceu sabendo jogar futebol. O Pelé tem o dom. Para os empiristas, o Pelé foi aprendendo a jogar futebol, foi aprendendo por meio da experiência.
ok? Então, a fonte do conhecimento para os empiristas, que é o tema da aula de hoje, é a experiência, ou seja, os sentidos. E aí eu coloco na imagem os 5 sentidos, para a gente fixar aquilo que a maioria de vocês já sabem. Quais são os 5 sentidos? Eu coloquei aqui uma tabela onde eu vou ter os órgãos dos sentidos e os sentidos propriamente. Então, o sentido da visão, qual é os órgãos? Os olhos, do olfato, o nariz, do paladar, a boca, a audição, orelha e o tato, é a pele, ok? Então, como é que eu conheço o mundo para os empiristas? Por meio dos meus sentidos. Exemplo, por meio da minha visão. Só que, qual é o órgão que você utiliza para você conhecer as coisas por meio desse seu sentido, por meio da visão? O órgão que você utiliza, no caso da visão, são os olhos, ok? Como é que eu percebo o mundo via olfato? Por meio do nariz. Então, essa relação que a gente tem entre os órgãos dos sentidos e os próprios sentidos, para os empiristas é aquilo que dá uma certa validade para o teu conhecimento. Então, eu percebo o mundo através dos órgãos dos sentidos, ou simplesmente você percebe o mundo e você conhece o mundo através dos sentidos. Então, novamente, o racionalista, primeiro eu tenho a ideia e depois eu ponho essa ideia em prática. Para o empirista, eu vou ter primeiro a prática e depois eu construo a ideia. Ok? Vamos ver agora quais são os principais empiristas. O primeiro empirista que a gente vai ver é o John Locke. Aqui a foto do John Locke. O John Locke, além de empirista, além de ter reflexões importantes na teoria do conhecimento, o John Locke também foi um importante liberal, portanto, foi um importante pensador da área da filosofia política. Mas hoje a gente vai se concentrar apenas na parte epistemológica ou do conhecimento, na filosofia lockeana. Para o Locke, a mente é uma folha em branco. A mente é uma folha em branco. O que isso significa? Vamos tentar acompanhar aqui uma citação de uma das mais conhecidas obras do Locke, que é Ensaio sobre o Entendimento Humano, ou Ensaio sobre o Conhecimento Humano. Locke vai dizer o seguinte: supondo que a mente seja, por assim dizer, uma tela em branco, então vamos supor que a mente da gente fosse só um papel em branco, que não tivesse absolutamente nada quando a gente nascesse. Supondo que a mente seja, por assim dizer, uma tela em branco, sem nenhum caractere, sem nenhuma ideia inata. O que é ideia inata? É uma ideia que a gente já nasce com ela. Ok? Então, para o Locke, para os empiristas, a gente não possui ideia inata. Ou seja, a gente não nasce com nenhuma ideia já na mente. Então, supondo que a mente seja uma tela em branco, sem nenhum caractere, sem nenhuma ideia inata, de onde vem seu suprimento? De onde vêm os materiais de toda razão e conhecimento? Então, supondo que a mente, quando você nasce, é apenas uma folha em branco, de onde é que vem o conhecimento? Como é que você vai escrever naquela folha em branco? Que seria essa escrita ou conhecimento? Aí ele vai dizer, novamente, de onde vêm os materiais de toda razão e conhecimento? A isso respondo numa palavra, da experiência, na qual se funda todo o nosso conhecimento, que dela deriva em última instância. Então, você aprende e apreende através da sua própria experiência. Então, a professora chega no maternal para você e ela precisa explicar para você a ideia dos números. Ela vai chegar para você e vai te mostrar um objeto. Por exemplo, ela vai falar para você que isso aqui é uma caneta. E isto já são 2 canetas. Então, você está aprendendo qual é a ideia de 1
e qual a ideia de 2. O que significa 1 e o que significa 2. Aí depois, a professora vai mostrar para você, vamos supor que isso aqui seja um livro, ela vai mostrar para você um livro. E agora, ela vai e mostra 2 livros. E assim sucessivamente. Uma cadeira, 2 cadeiras. Ela mostra para você depois uma chave, 2 chaves. Um carro, 2 carros. E assim ela vai mostrando para a criança lá no maternal. A criança vai vendo. Só depois da criança ver aquilo várias vezes, só depois dela ver, ou seja, visão, que é um sentido, experiência, só depois dela ver aquilo várias vezes, aí sim é que ela vai ter a ideia do que significa o número 1 e do que significa o número 2. Então, a mente, para o Locke, é uma folha em branco. E como é que a gente vai preenchendo essa folha? Como é que a gente vai escrevendo nesta folha? Ou melhor, como é que o nosso conhecimento se origina? Através da experiência, através dos 5 sentidos. Ok? Vamos agora para o próximo empirista. Então, retomando. O que é o empirismo? É uma área, é uma corrente da filosofia que acredita que a origem do conhecimento está na experiência, está nos nossos 5 sentidos. Primeiro empirista que nós vimos, o John Locke. O segundo agora que a gente vai ver é o Berkeley. Vamos tentar acompanhar aqui. Qual é a ideia principal do Berkeley? Que é uma ideia um pouco diferente dessa que está no Locke. A frase que sintetiza o pensamento do Berkeley a respeito das coisas sensíveis é ser percebido. Ou seja, só existe o que é percebido e percebemos ideias ou sensações. Então, as coisas sensíveis só existem na mente como ideias decorrentes da percepção. Fora da mente, elas não têm existência ou são inconcebíveis. Então, o que ele está tentando explicar aqui? Ok, nós percebemos as coisas. Então, a criança, lá no maternal, ela está percebendo a caneta, uma caneta aqui, e depois 2 canetas. Ela está percebendo isso. Para o Locke, essas 2 canetas existem independente de você estar vendo ou não. Para o Berkeley, não. Para o Berkeley, essas 2 canetas que você está vendo agora, essa caneta azul e essa caneta vermelha, elas só existem no momento em que você está vendo elas. E daí vem a frase: ser é ser percebido. Ser aqui significa existir. Okay? Então, só existe aquilo que é percebido. Só existe aquilo que é percebido. Parece que quando os bebês se afastam da mãe, eles choram porque eles acreditam que a mãe deixou de existir. E aí por isso eles choram, por isso eles sentem a falta da mãe. Por quê? Porque para eles a mãe só vai existir enquanto eles, os bebês, estiverem percebendo ela. Enquanto a mãe estiver perto, ela existe. Quando a mãe sai de perto dele, ela não existe mais. Então, o que significa isso filosoficamente? Ser é ser percebido. Então, vamos aqui para o nosso esquema. Ser é ser percebido, ou seja, só existe o que é percebido. E aí eu vou aqui no exemplo, o som de uma árvore caindo. Tentem imaginar uma árvore no meio do nada, sem ninguém por perto. E de repente, essa árvore, por já estar um pouco velha, ela cai, ela tomba. No momento que essa árvore toca o solo, vai ser produzido um som no impacto? Ou eu posso afirmar que o som só existirá se tiver alguém para perceber? Porque, como vocês sabem, os sons, ou melhor, as ondas sonoras, elas
se propagam pelo ar e chegam aos nossos tímpanos, aí a gente percebe, aí a gente interpreta. E a esse fenômeno nós damos o nome de som. Então, aqui no pensamento do Berkeley, se não tiver nenhum tímpano para perceber aquelas ondas sonoras, o som não existiu. Então, o som ele só vai existir, o som da árvore caindo só vai existir se tiver alguém para perceber esse som, alguém para ouvir esse som. Então, esse é o Berkeley, que dizia que ser é ser percebido, ou seja, só existe aquilo que nós podemos perceber. E como é que nós percebemos as coisas? Através dos 5 sentidos. E aí, por último, nós temos o Hume. O Hume vai fazer uma divisão das percepções da mente. Ele vai falar que nós temos as impressões, que são as coisas sensíveis, e nós temos também as ideias, ou razão. Ele vai falar o seguinte: as percepções da mente humana se reduzem a 2 gêneros distintos. Essa citação aqui está lá no Tratado da Natureza Humana, do David Hume. Então, as percepções da mente humana se reduzem a 2 gêneros distintos, que chamarei de impressões e ideias, que está bem aqui no nosso esquema. Impressões ou ideias. A diferença entre estas consiste nos graus de força e vividez com que atingem a mente e penetram em nosso pensamento ou consciência. Então, o que difere? O que diferencia as impressões e as ideias? A força com que elas penetram na nossa mente. As percepções que entram com mais força e violência podem ser chamadas de impressões. Sob esse termo, incluo todas as nossas sensações, paixões e emoções, em sua primeira aparição à alma. Denomino ideias as pálidas imagens dessas impressões no pensamento. E aí depois ele continua. Então, eu tenho primeiro as impressões, que são percepções da mente. Só que essas percepções são mais fortes, ok? Então, existem 2 tipos de percepções da nossa mente: as impressões e as ideias. As impressões, que são aquelas que advêm dos nossos sentidos, elas são mais fortes. Já as ideias, que provêm da nossa razão, elas são mais fracas. Na citação, não sei se vocês perceberam, ele falou: denomino ideias as pálidas imagens dessas impressões. Então, o que significa que as ideias são pálidas imagens das impressões? Significa que elas são mais fracas. Tá? Pálida no sentido de uma pessoa que não aparenta nenhuma força, demonstra fraqueza o tempo todo, essa palidez. Então, a ideia ela é pálida. A impressão não, ela é mais forte, ela possui cor. Então, qual é a mais importante para o Hume? São as impressões ou as ideias? Logicamente, pelo fato dele falar que elas são as mais fortes, as percepções mais importantes para a mente são as impressões, que advém dos nossos sentidos. Vamos tentar dar um exemplo. Quando você ama uma pessoa, então esse é um sentimento, o amor. Você pode ter esse sentimento, você pode ter essa percepção de 2 formas diferentes. Então, o exemplo do amor, ele é uma percepção da mente, podemos falar assim, e você vai ter o amor de 2 formas. Você vai ter a impressão do amor, ou seja, aquilo que está nos sentidos, e você vai ter a ideia do amor. Qual seria a impressão do amor? A impressão do amor seria o sentimento que você tem por uma pessoa no momento que você está com ela próxima de você. Então, as impressões, no caso, a impressão do amor, seria quando você está perto da pessoa. Já a ideia do amor seria quando essa pessoa está distante, muito distante, está em uma outra cidade, em outro país, e você vive lembrando dela. A questão é, o que é mais forte? É a impressão, ou seja, é o momento em que a pessoa está junto de você,
Ou é a ideia, aquele momento em que a pessoa está longe de você? A percepção mais forte que você sente é no momento em que você está ao lado da pessoa. Então, a forma mais forte do amor é aquele quando a pessoa está exatamente do seu lado. É claro, quando a pessoa está distante, você sente saudade, que é uma coisa forte também, mas não é tão forte em relação ao momento em que a pessoa está junto com você. Então, da mesma forma como no exemplo do amor, nós vamos ter também com todas as percepções da mente, conforme o David Hume. Ou seja, eu vou ter as impressões mais fortes do que as ideias. Ou seja, para a gente tentar fechar aqui, nós vimos que o empirismo é uma área do conhecimento, uma corrente do conhecimento que defende que a origem dele, a origem do conhecimento, está na experiência. A gente viu 3 principais empiristas: o Locke, que falava que a mente é uma folha em branco; depois o Berkeley, que dizia que ser é ser percebido; e por último o Hume, que dizia que as impressões da nossa mente são mais fortes que as ideias. Aqui eu vou ter as referências, que é o livro Diálogo, do Ricardo Melani. E por fim agradeço, e qualquer dúvida ou comentário podem deixar aqui na caixa de comentários no YouTube ou me mandar algum e-mail. Obrigado.